Pessoal, bom dia! Hoje então vamos dar continuidade na nossa série. Falar para vocês sobre o capítulo 4, né, de Mateus, né, dando continuidade. A gente tinha falado no capítulo 3 sobre o batismo de Jesus, né, ali com João Batista. E no capítulo 4 nós vemos inicialmente, então pessoal, que logo após o batismo, Jesus foi levado, no caso, pelo Espírito Santo, ao deserto, né? E ali ele foi tentado pelo diabo, né? Então ali, quando nós lemos o capítulo 4, nós vemos três tentações, né? E eu gostaria então, inicialmente, então, de estar falando sobre elas, né? Então a primeira delas fala sobre a possibilidade de você usar o poder espiritual para suprir as suas necessidades pessoais, né? Então, imagine aquela situação, pessoal, em que é, Jesus, imagina, estava 40 dias ali naquele deserto, imagina assim, a fome, né, no caso, as privações que ele estava sentindo, né, no caso, e ali o diabo, então, ele vem, né, e faz essa primeira, no caso, tentação, né, com relação a ele suprir a própria necessidade pessoal, né. Então, assim, e a necessidade mais urgente naquele momento era exatamente a sua fome, né. Então, o diabo sugere, então, que ele transformasse aquelas pedras em pães, né, no caso, pessoal. Então, e Jesus, então, ele responde usando um versículo bíblico, né, aquela tentação ali, no caso, que foi proposta por Satanás, né. Então, o que é interessante nós aprendermos como cristãos, pessoal, é que muitas vezes a gente tem um tipo de postura onde parece que a vida se resume apenas a nós, né? Ou seja, a gente é o centro do universo, né? Não pensamos nos outros, não temos empatia, cuidado com as emoções das outras pessoas. Então, nesse sentido, é que busca-se apenas aquelas necessidades pessoais e muitas vezes imediatas, né? Então, eu acho que o que eu, pelo menos, aprendo com essa primeira tentação é que o cristão ele não deve ser uma pessoa autocentrada, no sentido dele só pensar em si mesmo, né, no caso, né? Ele tem que pensar como o outro vai reagir, pensar se aquilo vai causar algum tipo de dano, sofrimento na pessoa, né? E não ficar apenas focado, então, apenas na sua única pessoa ali no caso, né? Depois nós vemos uma situação onde a tentação busca fazer com que Jesus ele venha demonstrar o seu poder de forma sensacionalista, né? Então, no caso, né? Então, hoje, infelizmente, nós temos visto pessoas onde parece que a fama, né, a riqueza, né, tem sido o único foco das suas vidas, né, no caso. Em algumas igrejas também a gente vê um fenômeno parecido, com pastores que prometem milagres, noites de milagres que irão acontecer, citam às vezes um testemunho que já foram ex isso, ex aquilo, ex tal, para mostrarem que são pessoas ungidas, entre aspas, né, no caso, pessoas especiais e que teriam um poder diferenciado para esse tipo de situação, né? Então, assim, o cristão ele não pode viver com base em sensacionalismo, né, no caso, né? Então ali também Jesus sendo Deus e podendo fazer tudo ali no caso que ele queria, ele resolve ter uma atitude diferenciada, né, no sentido de humildade, né? Então isso ensina muito a gente, né? Talvez a maior, uma das maiores características de uma pessoa que está buscando a Deus, que entende o que é uma vida com Deus, a espiritualidade, é exatamente a sua humildade, né, no caso. Já que a altivez ela vai exatamente contra tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. E finalmente, pessoal, nós temos uma terceira tentação que fala de usar o seu poder político em benefício próprio, né? Então ali o que acontece, pessoal?
Jesus é levado pelo diabo a um local, né, onde ele tem possibilidade de ver todos os reinos ali da região, e ali é colocado para ele como se ele quisesse, o diabo poderia dar esse poder sobre esses reinos a Jesus, né? Então Jesus novamente responde biblicamente e rejeita esse tipo de proposição, né? Infelizmente, pessoal, hoje em dia muitas pessoas têm buscado apenas essa ideia, né, do poder temporal, né, no caso, né? Aqui mesmo no Brasil nós estamos vendo uma briga feia na política, né, onde pessoas não se respeitam, até gente da própria família brigam entre si, no caso, por discussões que quase sempre não levam a absolutamente nada, no caso, né? E infelizmente as pessoas elas perdem o foco, né, no momento em que a preocupação delas maior é exatamente com essa questão, né, colocada aqui, que é o poder político, né, em benefício próprio, né, no caso. Então, esse tipo de poder ele cria uma falsa sensação na pessoa de que ela estará tranquila, ela e os seus, né, no momento em que ela estiver ali sobre os demais, né. Quando o diabo mostra aqueles reinos, ele traz a ideia, algo que é muito comum no ser humano, que é a vaidade, né? Ele mostra que Jesus seria dono, supostamente dono daqueles reinos ali no caso, né? E Jesus então mostra claramente que o reino dele não se resume a um reino de poder neste mundo no caso, já até porque o seu ministério era diferente. Então ali, pessoal, no deserto, na minha opinião, o que nós vemos é Jesus sendo testado e lapidado para o seu ministério que iria começar, né, no caso, pessoal. A gente, teologicamente, sabe que Jesus ele tinha tanto a natureza do homem como a natureza divina, né? Ele era Deus também. Então, nesse sentido, é que todas essas vontades muito comuns do ser humano, no caso, estavam também presentes em Jesus, no caso, ou poderiam tentá-lo no caso. Ou seja, a questão de você ter mais poder, de você apenas atender aos seus desejos imediatos, etc. Então, nesse caso, Jesus ele foi o único que rejeitou todo esse tipo de atração, né? E a tentação ela traz esse tipo de ideia, né? Porque geralmente o que é a tentação? A tentação é uma coisa que aparentemente tem aquele gosto, aquela coisa boa, né? No caso, até porque ninguém, como regra, vai ser tentada algo que não, aparentemente não traga uma ideia de uma coisa gostosa, algo aparentemente bom para ela, né? Então porém, o resultado final nós vemos muitas vezes extremamente desastroso no caso, né? Então a gente vê, por exemplo, situações hoje, por exemplo, pessoas usando droga, né? Então o cara acha, vou fumar ali uma maconha porque é gostosinho, vou ficar mais tranquilo, tal, tudo. E depois a gente vai ver o que esse tipo de droga e às vezes até com o uso depois de outros tipos de drogas mais pesadas vão causando ali no sistema central nervoso daquela pessoa, né? Então assim, aparentemente muita coisa na nossa vida ela tem um gosto num primeiro momento que pode, né, no caso, parecer eventualmente bom ou até de alguma forma trazer um prazer para algumas pessoas, né? Porém, quando aquilo ali, no caso, vai se instalando na nossa vida, infelizmente é uma situação que traz decadência, quando não a morte, no caso, né? Então, pessoal, depois dessa parte do deserto, então, o capítulo 4 ele começa a falar lá de Jesus começando o seu trabalho na Galileia, né? Então, e logo depois, que acontece, pessoal? João Batista, como a gente viu no capítulo 3, ele tinha começado a anunciar o reino de Deus ali na região, naquele período. Só que ele acabou sendo preso, né, no caso, por Herodes, e uma vez preso ele não seria mais solto, né? Infelizmente ele acabaria sendo executado, né? Como a gente vai depois estudar mais para frente, né? Então ele, uma vez preso, ele não seria mais solto, no caso. Então, em virtude disso, Jesus começa ali o seu ministério
na Galiléia. A Galiléia é uma região, no caso, do norte, né, do norte ali de Israel, né, no caso, né, e onde Jesus especificamente busca instalar o seu a sua base, digamos, inicial ali, foi na cidade de Cafarnaum, né. Eu cheguei, quando eu estive em Israel, a conhecer a cidade de Cafarnaum, né, onde a gente pode ver até hoje a casa da sogra de Pedro, ali no caso, né? E ali naquela região também nós temos o conhecido lago Tiberíades, né? O Tiberias, né? Também denominado também de Mar da Galileia, né? Então boa parte do ministério de Jesus no nosso mundo ele se dá naquela região ali no caso, pessoal, uma região bem bacana assim de você conhecer, né? E hoje para quem gosta de comer tem uma excelente tilápia ali, né? Que eles dão até um nome engraçado para ela, que é a tilápia de São Pedro, né? No caso, né? Então assim, que são uns tipos de peixes que dão muito ali naquele lago ali de Tiberíades. E exatamente o que Jesus faz nesse primeiro momento, pessoal, é chamar alguma daquelas pessoas, no caso, que estavam ali naquele momento, para que eles então, que eram até então pescadores, passem a ser o que? Pescadores de homens, né? Então, interessante é que Jesus ele não força ninguém a segui-lo, no caso, mas o seu olhar, aquilo que ele transmite é algo tão forte para aquelas pessoas que até então eram pescadores, que eles resolvem então seguir Jesus, né, ali no caso, né? Então a gente é uma coisa assim muito forte, né? Então o início daquele ministério de Jesus. Para que vocês tenham uma ideia, pessoal, essa região da Galileia era uma região, de certa forma, até sofria muito preconceito naquele período, né? Ela era Josué, bem antes ele tinha dado dividido a região da Palestina, né? E ali ficou sendo, digamos, onde ficava a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. E aí o que acontece, pessoal? Nesse primeiro período, aquela região acaba tendo muita miscigenação com povos do norte, então que eram considerados gentios. Então, em virtude disso, dessa mistura, né, dessa miscigenação, outras regiões, como a Judéia, por exemplo, olhava para o norte, né, e ali onde estava a Galiléia, e via como digamos assim, uma região subclasse, né, no caso, né, de forma preconceituosa, né, como infelizmente, por exemplo, a gente vê em alguns casos aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que fazem piadas ou até atacam, por exemplo, o Nordeste brasileiro, né, no caso, ou então o Norte, né, sendo que todos nós somos irmãos, né, pessoal? Então, assim, é uma situação assim que a gente acha muitas vezes que é uma coisa nova ou brasileira, mas não. Você vê que o preconceito e até eu diria em alguns casos até o racismo, ele é uma coisa que infelizmente sempre existiu no nosso mundo, né? Então, talvez também, ao iniciar o seu ministério ali naquela região, que era uma região onde muitas vezes não se esperava muita coisa boa, né? Pelo menos na visão, digamos, do establishment que mandava na região naquela época, é que Jesus resolve iniciar ali o seu ministério ali no caso, pessoal. E aí é o que nos é contado exatamente nessa parte final, né? Do capítulo 4 de Jesus, no caso, né? Então, assim, no próximo capítulo, que seria o capítulo 5, nós vamos comentar para vocês um dos momentos mais bonitos, na minha opinião, do Evangelho, que é o Sermão do Monte, né? Então ali Jesus ele começa a falar de várias das bem-aventuranças, né? Ou seja, de quem são aquelas pessoas que são felizes por terem determinadas características, né, pessoal? Então, assim, as pessoas começavam então a se juntar a Jesus, né?
para ouvi-lo ali no caso, pessoal. Assim, devido a sua mensagem ser uma mensagem diferente de tudo aquilo que estava sendo pregado. O interessante é que Jesus ele não era um mero rabi, né, ou seja, um rabino, como no caso havia em Jerusalém vários na época, né, porque, por exemplo, no grupo dele não existia essa ideia de hierarquização, um ser mais forte do que o outro, ou uma coisa do tipo de herança, né? Então morria um rabi, o mais inteligente ou o mais culto tomaria o seu lugar. Não, Jesus não cria esse tipo de grupo de seguidores, né? Ele chama aquelas pessoas ali, né, para serem seus amigos. Então você imagine que quebra de paradigma aquilo ali era, né? E pessoas que muitas vezes eram vistas como sendo, né, pessoas sem muito futuro. Um pescador, né, o que um pescador ali, por exemplo, era naquela sociedade tão preconceituosa e cheio de coisas, né? Então, para Jesus isso aí não interessava, né? No caso, ele tratava todos como seus amigos, né? E a partir daquele momento, então, ele começa o seu ministério, né? Que demorará 3 anos até ele ser morto, né? Assassinado ali, né? Na cruz, no caso, né? Então, assim, então eu encerro aqui esse vídeo, né? Onde a gente viu que no capítulo 4, então, 2 pontos principais são falados, que é a questão das tentações de Jesus no deserto, né? Onde ali, como a gente viu, há várias lições que nós temos para o nosso dia a dia, no caso. É importante que a Bíblia nos fala também que Deus ele não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo, no caso, né? Então a gente vai ver um outro versículo mais para frente aí também que fala sobre esse tipo de situação, né? Então, assim, o primeiro ponto, voltando, do capítulo 4, fala das tentações de Jesus no deserto. E no mesmo capítulo 4, ao final, começa a falar do início do ministério de Jesus ali na Galileia, né? Aquela região ali do norte de Israel, né? Onde ele se instala inicialmente em Cafarnaum, né? E a partir dali ele começa a sair pela redondeza, né? Curando pessoas, falando, pregando, né? Falando dos valores do reino, né? Então eu fico por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like ou pode caso queira também, inscrever no canal, né? No sentido que ajudará a divulgar mais e mais essa palavra. Muito obrigado a todos, né? E desde já um ótimo dia a todos. Obrigado.